Certa vez, Jesus disse o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De acordo com esse texto, Jesus pediu que a sua igreja, que os seus discípulos fossem santos e que buscasse essa santidade na palavra, na sua palavra. Agora a pergunta que fica é possível alguém ser santo? É possível eu e você nos tornar santo? Paulo, ele também aqui na lição de quinta-feira, a lição com o título As igrejas de Filipos e Colossos, Paulo, quando ele vai mandar a mensagem para essa igreja, ele chama os membros dessa igreja de santos. Se você for ler, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 1 a 3, Paulo chama os membros dessa igreja de santos e fiéis. A igreja de Colossos é a mesma coisa. Quando você vai ver no capítulo 1, verso 2 e 3, Paulo chamando a igreja, os membros da igreja, seus líderes também de santos e fiéis. Como alguém pode ser santo? E o que essa palavra ela significa? A palavra santo, na Bíblia, que vem do grego, significa separados para um propósito especial. Ou seja, santo não era alguém sem pecado, mas alguém que estava sendo separado para uma obra especial. Quando você ouve essa palavra santo, por exemplo, na Igreja Católica, é uma referência a alguém que foi canonizado e, portanto, agora pode ser adorado. Mas santo na Bíblia é alguém separado para uma obra especial. Ou seja, alguém que nasceu pecador como eu e você somos pecadores, mas que está separado para uma obra especial. Eram pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que sabiam manejar bem a Bíblia, a palavra de Deus, e que tinha a Bíblia como sua norma de fé e prática. E esses eram chamados de santos. Quando Paulo chama, quem eram esses santos que Paulo chama de santo nessas igrejas, nas suas cartas? Ele sempre chama as suas igrejas, as igrejas de santos, fiéis. Os santos dessas igrejas eram colaboradores de Paulo. Colaboradores de Paulo, como Timóteo era um colaborador de Paulo, como Epáfras era colaborador de Paulo. Então, eram pessoas que eram colaboradores de Paulo, né? Que eram responsáveis por algumas igrejas. Por exemplo, o evangelho chegou a várias partes do mundo. E agora, nessas igrejas essas igrejas foram organizadas. Se você for ver, por exemplo, lá no livro de Atos, nós vemos ali uma igreja ela sendo ali organizada, Atos capítulo 6. Por exemplo, quando foram escolher os diáconos, lá em Atos capítulo 6, pediram que esses diáconos fossem homens que soubessem manejar bem a palavra de Deus e também fossem homens cheios do Espírito. Entre eles foi escolhido ali também Estevão, né? Que era um homem também cheio do Espírito, porque naquele período alguns gentios estavam reclamando porque o pão que era dividido não chegava até eles. Então, os apóstolos disseram: não vamos ficar, como é que se diz, cuidando dessa área, vamos colocar pessoas capazes, cheias do Espírito Santo, que manejem a palavra de Deus. E aí ele foi escolhido. Aquela organização da igreja foi a organização que foi levada para outras igrejas. Inclusive, a igreja adventista usa aquele tipo de organização também. Então, ou seja, e essas igrejas eram chamadas de santos. Se a gente for lá em Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, nós vemos que a igreja de Deus, o povo de Deus, era chamado de reino sacerdote. Vocês serão reino sacerdote a fim de proclamar as virtudes de Deus
Então a igreja era um reino sacerdote a fim de proclamar a virtude de Deus. E como ele se tornava assim? No Novo Testamento, a pessoa se tornava santo, fiel, a partir do batismo. Era o sinal. Só que no Antigo Testamento, se a gente vai lá, por exemplo, para o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, nós vemos ali que a igreja de Deus, as pessoas passavam a ser reino sacerdote ali a partir da circuncisão. Era o sinal que tinha, era a circuncisão. No Novo Testamento, o batismo, e lá também no versículo 6 do capítulo 19 de Êxodo fala que eles seriam um reino de sacerdote, né? Como também lá no livro de 1 Pedro, né? Então, só que para ser líder dessas igrejas, colaboradores também de Paulo nesta região dos apóstolos, o líder que ia ser líder, ele precisava ter algumas características. Aqui em 2 Timóteo, todas as características que eles precisavam ter. E assim, fiel é a palavra. 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarentos, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto o diácono, é necessário que seja respeitável de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não ganancioso, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também ele deve ser primeiramente experimentado, e caso se mostre irrepreensível, que exerça o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Olha só, essas características. Então, os santos e fiéis nessas igrejas, eles deveriam ter essas características. E para ter essas características, eles precisavam se santificar na verdade, ou seja, viver a verdade. Então, era possível alguém ser santo de acordo com o texto bíblico? Santo é alguém separado para uma obra, alguém que siga a palavra de Deus. Então, sim, nesse sentido, que a pessoa deve se santificar cada dia viver de acordo com a palavra de Deus e viver no Espírito Santo. Lembrando que um santo é alguém que era pecador, mas que deixou de viver uma vida de pecado. Ou seja, e mesmo não vendo uma vida de pecado, por natureza era pecador. Porque mesmo que a gente não mate, não roube, não adultere, não pratique nenhum mal, nós ainda somos pecadores por natureza e precisamos da graça de Jesus Cristo. E esses homens viviam sobre a graça de Jesus Cristo. Viviam a graça de Jesus Cristo na vida dele, mas viviam, além disso, viviam conforme a palavra de Deus, cheio do Espírito, por isso eram chamados de santos e também colaboradores de Paulo, reino e sacerdotes, não é isso? Então, que nós sigamos o exemplo dessas igrejas, possamos viver no Espírito Santo, viver firmado na palavra de Deus, é isso? Porque se nós vivermos dessa maneira, com certeza, quando Jesus vier, nós receberemos o reino que Ele foi preparar para cada um de nós. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os dê um bom dia e um bom início de ano. E foi isso a nossa lição de hoje.